E na sequência, então, temos o trabalho dos colegas Gilmei Francisco Fleck, Amanda Maria Elsner Mateus e Tatiana Cristina Becher, cujo título é A Formação de Professores em Tempos de Pandemia, Atividades de Compreensão Auditiva a partir dos recursos digitais, Edpuzzle, Lyrics Training e Google Forms. Olá, boa tarde. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, então, mais uma vez. Eu sou a Tatiane, eu sou doutoranda do programa de Letras da UniOeste. Na introdução do nosso trabalho, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a prática de ensino que nós tivemos na oficina que oferecemos para alunos do curso e para professores da rede, sobre o uso prático das tecnologias para o ensino de língua e de literatura. Esse projeto foi desenvolvido pelo Programa de Ensino de Literatura e Cultura, o PELCA, da UniOeste, aqui de Cascavel, junto com o grupo de pesquisa Ressignificações do Passado na América, processos de leitura, escrita e tradução de gêneros híbridos de história e ficção, vias para a descolonização. Nós usamos o Google Meet e o Classroom e apresentamos as TICs, as ferramentas de ensino Google Forms, Edpuzzle e Lyrics Training para o ensino. Boa tarde a todos, eu sou a Amanda Maria Elsner Mateus, também sou mestranda do programa de pós-graduação em letras da UniOeste de Cascavel, do Paraná, e como aporte teórico nós trouxemos um pouco, né, de alguns teóricos que refletem sobre a importância da literatura no ensino de línguas e também sobre a postura do educador frente às tecnologias de informação e comunicação. Dessa forma, nós consideramos que incluir o ensino de literatura nas aulas de língua estrangeira é proporcionar o direito à literatura, pois, como destaca Antônio Cândido, a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Eu não vou poder ler toda a citação devido ao tempo, mas se nós compreendemos que a escola tem como meta formar leitores críticos e autônomos, nós também, né, devemos valorizar a literatura no ensino de línguas, pois, como diz Cândido, né, a literatura tem esse poder humanizador que permite o aluno refletir sobre sua realidade e também de agir sobre ela. Pode passar, Tati, para mim. Dessa forma, ensinar a língua não se trata simplesmente, ensinar línguas, né, não se trata simplesmente de ampliar o léxico e o conhecimento do mundo dos alunos, mas de despertar neles a atitude reflexiva sobre si e sobre o mundo. Nesse sentido, Fleck afirma que a leitura do texto literário torna o mundo e suas relações mais compreensíveis, principalmente para as crianças, por não possuírem ainda uma vivência mais aprofundada e uma significativa bagagem das diversas esferas da vida humana. Então, a literatura, principalmente nas séries iniciais, que é o público-alvo, né, com o qual nós trabalhamos os professores da rede municipal de Cascavel, ela tem esse poder de ampliar a bagagem, né, de mundo das crianças. Pode passar, Tati. Albalejo Garcia também menciona que a literatura é um material autêntico de riqueza linguística que sempre traz um valor cultural benéfico, no sentido de transmitir códigos sociais e de conduta da sociedade da língua meta. Assim, incentivar o aluno de línguas a se comprometer com a leitura faz com que ele entre em contato direto com o léxico. As expressões e estruturas sintáticas diferentes passam a formar parte de sua esfera linguística de modo inconsciente, né? Então, a gente entende, né, que a literatura, ela vai ser utilizada não como pretexto de ensino da língua, né, não para ensinar simplesmente a gramática, ou vocabulário, ou estruturas linguísticas, mas inconscientemente, o aluno vai, por meio da leitura literária, ampliar os seus conhecimentos também na língua-alvo. Com relação a isso, então, nós podemos afirmar, de acordo com o Polidório, que o ensino da literatura pode ser visto como uma maneira de discutir muitos aspectos da vida, como a Amanda falou anteriormente, e por isso a literatura deve ser vista como social e relevante para o contexto de uma sociedade, especialmente do aluno que está ali tendo contato, interagindo com esse material literário. No dizer de Polidório, professores de língua estrangeira devem sempre ressaltar essa importância dos textos literários como textos socialmente relevantes. E conforme afirma Motter, nós temos, na linguagem verbal oral, muitos recursos visuais e sonoros que não se aplicam à modalidade verbal escrita pela qualidade espacial que os meios digitais propiciam,
principalmente agora nesse contexto de pandemia, que todo mundo aprendeu muito, e a gente está interagindo muito com esse contexto, as possibilidades do contexto digital, dos materiais digitais que estamos aprendendo, como as TICs, que com o uso delas, dessas tecnologias de informação e comunicação, esses recursos para usarmos na educação, abrem-se novas possibilidades à educação, o que exige uma nova postura do educador. Lembrando que usar a internet no ensino somente vai atingir resultado significativo quando se integra um contexto estrutural de mudança desse processo de ensino-aprendizagem. Então, nós precisamos ter em mente que usar a internet, ou as TICs, ou esses recursos não modificam sozinhos o processo de ensino e de aprendizagem, que depende do professor, a maneira que esses recursos serão utilizados. Como afirma Moran, ensinar utilizando a internet pressupõe uma atitude do professor diferente da convencional. O professor não é o informador, o que centraliza a informação. A informação está em inúmeros bancos de dados, revistas, livros, textos e endereços de todo mundo. O professor é o coordenador do processo, o responsável na sala de aula. Sua primeira tarefa é sensibilizar os alunos, motivá-los para a importância da matéria, mostrando entusiasmo, ligação da matéria com o interesse dos alunos, com a totalidade da habilitação escolhida. Então, desse modo, né, pensando na instrumentalização dos professores das línguas, né, principalmente das séries iniciais da rede municipal, foi elaborado o projeto Uso Prático das Tecnologias para o Ensino de Língua e Literatura, que está ocorrendo ainda, né, ele começou em 9 de julho e vai terminar dia 27 de agosto de 2020. Pode passar. Dentre as oficinas, então, ofertadas, né, da programação, a primeira foi mini da Tatiane, as atividades de compreensão auditiva, introdução ao uso de formulários do Google, Edpuzzle e Lyrics Training, e elas ocorreram no dia 9 de julho e 16 de julho. As demais, né, também vão abordar aí diferentes destrezas, né, como a produção textual, a expressão oral, né, a escrita, a leitura, com outras plataformas, né, como o Zoom, o GNL, o Voc, o Clipchamp, também vão trabalhar aí alguns professores, o Kahoot, né, o Padlet e outras. Pode passar. Essa foi a primeira TIC, o primeiro recurso que nós apresentamos no primeiro dia de aula, na primeira oficina desses encontros, que foi o Edpuzzle, que é uma plataforma online em que você tem tanto exercícios prontos para você utilizar com os alunos, quanto a possibilidade de criar exercícios em cima de qualquer vídeo que você pode carregar do seu computador ou usar o próprio link do YouTube. Ali, cada pontinho embaixo desse vídeo é uma questão. Ele oferece a opção tanto de criar questões abertas, de criar questões para os alunos escreverem, ou de múltipla escolha, que eles têm que anotar, ou apenas uma nota para que o vídeo pause naquele momento em específico. Então, tem várias maneiras de utilizar o Edpuzzle, várias formas diferentes. A gente apresentou tanto tutorial para encaminhar as atividades para os alunos, criar atividades no Edpuzzle e como que ele funciona em geral. Aqui é um exemplo de uma pergunta, que é uma pergunta de múltipla escolha sobre a moral da história, e como a gente trabalhou com a literatura, e as propostas que trouxemos, como no conto, essa aula em específico nós preparamos sobre o conto de La Lechera, para o ensino de literatura de língua espanhola e de língua espanhola em si, em que a moral da história pode levantar questões para os alunos serem encaminhados, do tipo, da moral de não contar com os ovos antes da galinha, e levantar situações que tragam esse conto, tragam a literatura em si para perto, e que façam o aluno, de fato, sentir, né, em que tipo de situação isso já aconteceu, por que isso será que isso necessariamente é algo ruim, qual é a ideia, o que essa ideia tem a ver com a nossa vida, de fato. O segundo TIC, o segundo recurso que a gente apresentou foi o Lyrics Training, em que a gente conectou com o conto da Lechera pela questão lexical, trazendo uma música chamada Quiero Leche, que é de uma banda de rock and roll para crianças, é uma franquia da Argentina, que a banda real é norueguesa, em que no Lyrics Training eles precisam completar a letra de acordo com o que eles escutam. Esse é um recurso que ele é mais popular, a maioria dos professores já conhecia. Ok, então a minha parte, que foi o segundo encontro da primeira oficina, eu trabalhei com os professores a elaboração de atividades de compreensão auditiva utilizando o Google Forms.
Então, o Google Forms é essa plataforma, um serviço do Google, que é gratuito e online, e nela eu elaborei algumas questões usando vídeos, né, áudios do conto La Niña del Parche, que é da autora espanhola Silvia Geguirato. Pode passar, Tati. Então, a atividade aqui como exemplo, né, trouxemos um vídeo, na verdade foi feito áudio, né, da história, por partes, e aí cada fragmento da história tinha uma questão. Pode passar, Tati. As diferentes questões, elas vão abordar aí as destrezas como ouvir e interpretar, também distrair as ideias principais, reconhecer palavras, relacionar o que se escuta com imagens. Pode passar, Tati. Armazenar informação e também refletir sobre a temática. Pode passar. Então, uma parte final dessa oficina, também nós trouxemos algumas reflexões sobre a temática, né, que La Niña del Parche fala sobre a história de uma menina que, por um acidente, acaba ficando cega de um olho, né, e ela, de forma resiliente, acaba superando essa dificuldade e conseguindo desenvolver os seus talentos e seus sonhos. E aí a questão da cor, de forma metafórica, né, discutindo sobre a felicidade, sobre enfrentar os problemas com alegria. Pode passar, Tati. Depois das oficinas, nós enviamos um formulário para verificar a aceitação e a opinião dos profs quanto à oficina, o que eles mais gostaram, algumas opiniões, e para ouvir a opinião deles. Uma das perguntas foi: quais recursos digitais apresentados nos primeiros encontros, que foram os nossos 2 encontros, você considerou mais produtivos e por quê? O mais mencionado foi o Google Forms, eles gostaram bastante para utilizar nas aulas, principalmente da rede municipal, né? 33% dos professores responderam que todos, na sequência o Edpuzzle e o Language Guide, que foi outro aplicativo só de vocabulário que nós mostramos, e o Lyrics Training não foi mencionado, acreditamos que por já ser bem conhecido. E essa é uma word cloud, uma nuvem de palavras com os resultados deles, dá para ver mais que o Google Forms e o Edpuzzle foram bastante mencionados. E como considerações finais, né, nós gostaríamos de dizer que o acesso à literatura no ensino fundamental é de extrema importância para a formação cidadã das crianças, né? Nesse sentido, é necessário que o professor busque meios de instigar o aluno a encontrar no texto literário um espaço lúdico de construção de sentidos. Ao utilizar as TICs como suporte ao ensino à distância, apenas colocando o aluno diante de informações, problemas e objetos de conhecimento, pode não ser suficiente para envolvê-lo e motivá-lo. Portanto, para que haja o uso adequado das TICs no ensino, faz-se necessário, antes de tudo, a capacitação dos profissionais da educação, a fim de que possam instruir os alunos em como usar essas ferramentas para uma aprendizagem mais significativa. Então, aqui nós destacamos novamente a importância, né, da capacitação do profissional, que, antes de tudo, ele precisa saber lidar com todas essas tecnologias para conseguir fazer com que a literatura, né, seja vista com bom gosto, seja aprendida, seja assimilada, né, e é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada, Tatiane e Amanda, pela apresentação de vocês.